Você consegue me explicar o seu modelo de negócio com muita clareza e fazer eu entender aquilo que você faz, aquilo que você pretende fazer, aquilo que você pretende ampliar? Pois bem, eu vou te convidar a me acompanhar nessa caminhada, a fazer análise de um modelo de negócio que uma pessoa me contou, um dono de negócio, tá? Ele me contou com tanta riqueza de detalhe que é como se eu estivesse vendo já o empreendimento dele, dada a quantidade de informações que ele me passou. Se eu pudesse escrever isso já fecharia quase que mais da metade de um plano de negócio, tá? Caso ele precisasse de apresentar isso para questão de financiamento, ou mesmo para validar se ele está no caminho correto. Vamos lá então? Tá? Vamos ver? Então eu vou te contar a história e depois você pensa no seu empreendimento e você vai pensando no equivalente e simula, faz de conta que você está me explicando, tá? Bem, esse empreendedor, ele é proprietário de uma fazenda de gado de corte, tá? E ele se dedica à produção de bezerro. Ele produz cerca de 100 bezerros machos e 100 bezerras por ano, tá? Então essa seria o negócio dele. Só de falar isso, mais ou menos você já pode calcular qual que é o faturamento dele, tá? Ele faz ciclos anuais, então ele teria 200 animais a vender, e aí, porque evidentemente que o preço varia, né? Mas então esse é o faturamento dele, tá? Imaginando aí que fosse, pode colocar, eu acho que eu nem vou citar preço, talvez, é porque os machos dele é vendido um pouco mais caro e as fêmeas também. Só me engano, R$10 o quilo, o que daria de 2.000 até R$2.300 a cabeça. Então daria algo em torno de R$400 mil o faturamento, tá? Você sabe qual que é o seu faturamento por ano? Tá bom. Vamos continuar. Ele produz bezerro e bezerra e ele vende com 8 meses, tá bom? E ele produz bezerros resultante de vaca da raça Nelore, e ele utiliza sêmen de Aber de Angus, popularmente conhecido como Angus, tá? Para quem não tem muita familiaridade com o gado, Nelore é a raça mais utilizada no Brasil, tá? E é uma raça que ela tem a cor branca, tá? A gente chama de baio, mas é a cor branca. E Angus é uma raça europeia, que ela dá uma carcaça de muita qualidade, tá? Ele tem um excelentíssimo rendimento de carcaça, que o rendimento de carcaça é assim, produz muita carne em função do tamanho do animal. Só que ele não suporta calor, aqui é onde nós estamos. Então o que a gente faz? A gente faz o cruzamento, tá? Ele faz o cruzamento do Nelore com Angus. Ele utiliza as vacas dele, que são vacas Nelore, e ele utiliza sêmen desse boi, um boi preto, Europa, tá? Que ele é na categoria de inseminação e de animais de origem europeia, deve ser a raça mais utilizada da nossa região. Inclusive tem boutique, você encontra na cidade boutique de Angus. Final de semana às vezes eu costumo provar uma picanha de mestiço Nelore Angus, tá? Muito saborosa, por sinal. Tá bom, esse é o negócio dele, tá? Ele produz bezerros e vende, tá? A pessoa que compra dele, ele já sabendo da qualidade do gado, de como é que eles são criados, e tem mais um detalhe que ele faz. Esses bezerros, eles ficam, no caso dele, me explicando o seguinte, que os bezerros dele, ele deixa até 6 meses só com a mãe, só com a vaca, tá?
A partir de 6 meses, ele dá uma ração para esses bezerros. Só para o bezerro e não para a vaca. Tá? Como é que ele consegue fazer isso? Existe é muito simples, tá? Você faz um cercado, aonde o bezerro, por ser pequeno, consegue passar por baixo da cerca e a vaca não consegue. De tal sorte que o bezerro come e a vaca não come, tá? Isso vem até de uma expressão inglesa, creep feeding, quer dizer, creep significa arrastar, feeding, alimentar. Então, creep feed seria essa técnica, né, de você permitir alimentação diferenciada. E ele faz isso no 7º e no 8º mês. Ou seja, os bezerros ficam muito bonitos, tá? Porque eles estão com leite, eles estão com essa ração, o bezerro fica barato, ele come pouco, relativamente, tá? E dá muito peso. Animal jovem é muito bom para investir em comida. Não é a mesma coisa animal velho. Animal velho é complicado. Eu diria até que, eu costumo dizer até, é complicado, é prejuízo. Agora animal novo não. Animal novo é bom demais. É o que ele faz, tá? Então, aí ele vende esses bezerros, tá? De um lote de 200 cabeças, tá? Tudo pretinho, tá? E já faturei seus mais de 400 mil reais. Perfeito, tá? Olha só, até você que não entende de gado, acredito que só por ter escutado o que eu falar, você já está entendendo o modelo de negócio dele, tá? E tem gente que complica negócio, eu não sei para quê. Eu não sei se é porque eu penso nisso o tempo todo, eu faço questão de clarear as coisas para facilitar. Quem compra o gado dele, ele até me explicou que é um tal de 3/8. Seria 3 vezes os 8 meses. Ele vende com 8 meses, esses animais ficam na recria mais 8 meses, e depois eles vão para a fase de abate mais 8 meses. Então eles são abatidos com 24 meses. Tá? A impressão que tem é que esse negócio é melhor para quem compra do que para ele que vende. Porque é um gado que vai uniforme, vai quase à mesma idade, tá? Com muita qualidade, bem tratado, foi bem amamentado e recebeu uma ração específica, tá? Que tem muitas bactérias para ele aprender a desenvolver mais a capacidade de comer capim, que é uma coisa barata. Tá bom, então ele tem fila de gente querendo comprar o gado dele, entendeu? Na hora que ele fala que vai vender, na verdade ele nem fala, porque na época que a próxima de vender, tá? Normalmente ele fecha negócios grandes a partir de maio, as pessoas ficam já telefonando, tá? E aí, tem gado aí? Tá? E outro detalhe, ele já vende o gado por foto, por vídeo, porque como ele já vende para essas pessoas há muito tempo, as pessoas já conhecem a qualidade do gado dele. Então não tem que ficar aquele negócio de, popularmente a gente chama de gambireiro, né? Vai lá, quanto você dá? Quanto que vale? Ah, não sei. Você entendeu? Tem essas coisas assim. Ele não tem isso. Ele, o preço já praticamente já está fechado, porque todos os dois lados já conhecem. Então existe confiança, entendeu? Não tem mais essas coisas. Tá? Eu falei para você que os animais são mais ou menos na mesma idade, quase a mesma idade. O que acontece é o seguinte, é que na fazenda dele, ele concentra a fase de acasalamento nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, tá? Ele concentra, tá? E para ele concentrar, evidentemente, ele concentra, ele faz ele aplica uma técnica onde as vacas, elas são, eu costumo dizer que elas são resetadas, quer dizer, elas param o ciclo que elas estão tendo, né? Essas vacas já estão todas com score, com corpo adequado, ela está preparada para ser mãe. Aí ele pega e controla o ciclo estral da vaca, os hormônios, e programa elas para dar cio em uma época pró-determinada, a partir de alguns protocolos, tá? Isso, para quem é do ramo, a palavra IATF é muito conhecida, inseminação artificial a tempo fixo, tá? Então ele faz isso,
Tá. Ele faz em setembro, ele consegue talvez um percentual aí de quase 50% de vaca que fica prenha, que fica grávida, tá? Aí ele repete em outubro. Em outubro, aí as vacas, a mais da metade, de novo, tenta mais uma vez, tá? Repete, acho que o que aconteceu em outubro é em novembro, tá? E em novembro, última oportunidade, ele tem touro para repasse. O que é touro para repasse? É o nome que se dá quando você pega o touro e coloca junto com as vacas. Então é a última tentativa. Só que ele faz isso, mas olha só a sacada que ele faz. Ele faz isso, mas tem um detalhe. Lá é como se tivesse um tal de paredão. Eu gostei dessa expressão, isso é coisa minha. Aquela vaca que foi de setembro para frente, ela já tá com moral baixa, entendeu? A de outubro tá com moral baixa, a de novembro tá com moral baixa, a de dezembro então nem se fala, essa aí tá com moral baixíssima. O que ele faz? Sabendo disso, é como se dissesse assim, na próxima estação de monta, no outro ano, aquelas vacas que na largada em setembro já ficaram prenha, elas são as vacas top dele. As outras, aí depende de alguns aspectos, mas de certa forma, aquelas de dezembro, elas já estão escaladas para descarte, entendeu? É tipo assim, ele faz isso, o filho dele é veterinário, tá? E veterinário já bem experiente, fala assim, olha, vamos tentar fazer isso, apesar de que a herdabilidade dessa qualidade reprodutiva ela não é muito alta, mas de alguma coisa tem, tá? E eles têm conseguido, tá? Tô contando para você a experiência dele, né? E ele tem conseguido resultado com isso aí, tá bom? Pois bem, olha só. Então ele já tem toda uma metodologia para produzir bezerro com a mesma idade, tá vendo? Ele fica outubro, novembro, dezembro, tá? De maneira a produzir 8 meses depois, ele vai ter esses bezerros. E como esses bezerros têm mais ou menos a mesma idade, tá? A pessoa que compra depois, na hora que ela vai comprar esses bezerros, elas compram esses bezerros mais ou menos padronizados. E quem compra valoriza muito isso. Paga mais por isso. No caso dele, paga mais por vários aspectos. Primeiro que é um gado de qualidade, né? Depois tem a tradição. Depois tem a mesma idade. Depois o frete fica mais barato. Esse negócio de ficar comprando bezerro picado, isso aí fica caro. Então quem compra tenta descontar no preço do bezerro. Tenta descontar no preço do bezerro, isso aí, tá? Pois bem, então é isso que ele faz. Só que ele pega em cima no gado todo. Daí eu peguei e ainda falei, mas e as reposição? Como é que você faz? Porque você precisa de produzir. As vacas, elas vão ter que ser... Um dia elas vão encerrar a carreira reprodutiva. E aí o que você vai fazer? Porque você não, do jeito que você falou aí, você não está deixando vaca bezerra no seu rebanho. Até porque as bezerras meio sangue não é bom, né? As bezerras Nelore Angus, tá? Nelore é melhor do que esses cruzados para reprodução. Então, isso aqui que ele me falou, não, a questão é o seguinte, Levi, é que na minha região, meu gado nunca foi muito bom, tá? Eu não tenho gado de elite, que é aquele gado que produz reprodutor. Meu gado é um gado simples, né, Lore? Então o que eu faço? Mas na minha região tem muitas pessoas criadoras de gado de corte, gado bom. E eu tenho muita facilidade de comprar bezerra. Olha só então o que ele faz. Ele compra lotes de bezerra, ele vende o gado dele, compra bezerra, e dessas bezerras ele separa aquelas que ele vai incluir no rebanho dele, para substituir aquelas vacas, primeiro vaca que não pariu, dessa então já está condenada, né? Já foi pro paredão direto, né? Ela virou o ano, no outro ano ela tá toda bonitona, porque vaca que não tem bezerro, ela fica toda bonitona, não tá dando leite, tá? Então não tá tratando de ninguém, né? Então essa aí já vai embora, depois vai embora aquela de dezembro, tá? E assim ele vai repondo. Veja bem que ele tem um sistema de
melhoramento da qualidade do gado dele pelo fato de ele estar sempre repondo gado de fazenda de origem boa, tá? E ele está conseguindo manter um padrão de qualidade para vender os bezerros dele, tá? Eu pensei até o seguinte, olha, mas esses dias agora nós estamos numa crise muito grande de maneira geral, e o gado de corte também está nessa crise. Só que ele pegou e falou o seguinte, não, isso aí o que eu penso é o seguinte, eu não mexo com gado de corte por causa de um ano. Né? É que mais ou menos é aquele negócio que eu falo para você, né? A pessoa que mexe com negócio, ela mexe com negócio, e aquele negócio ali, ele, às vezes o projeto dele é projeto de muitos anos, 30 anos, 35 anos, então em 35 anos vai ter ano que vai estar bom,